Nas regiões extremas e cobertas de gelo da Terra, algo sem precedentes está ocorrendo. Por todos os lados, as geleiras e as calotas polares começaram a se partir e acelerar em direção aos oceanos com mais rapidez do que imaginávamos. Será que conseguiremos impedir isto no futuro? Temos tanto controle assim? A preocupação é que chegaremos a um ponto em que será impossível parar essas mudanças. À medida que os cientistas tentam prever como o gelo irá se comportar, o fotógrafo James Baylog coloca a própria vida em risco para filmar o que está acontecendo. É uma das coisas mais assustadoras e idiotas que já fiz na vida. Este lugar aqui estava abaixo da água 6 horas atrás. Suas imagens incríveis são testemunhas de uma das forças geológicas mais poderosas da Terra. Uma força que, pela primeira vez na história moderna, está mudando o planeta de modo radical. Icebergs. Alerta global. James Baylog sente uma atração quase que fatal pelo gelo. Nossa, isso é demais. Uma fascinação que o leva cada vez mais fundo para dentro da criosfera, a região congelada da Terra. Parece que não estou na Terra. Acho que estou em outro planeta. O mundo não deveria ser desse jeito. O que começou como um trabalho fotográfico tornou-se uma odisseia alucinante em um mundo imprevisível, onde áreas inteiras oscilam entre os estados sólido e líquido. Na placa de gelo que cobre a Groenlândia, uma rachadura se abre e um lago com mais de 1 quilômetro de largura jorra em um abismo de 900 metros. A água está perfurando a camada de gelo. Um iceberg com quase 300 metros de espessura se desprende de uma das maiores geleiras do mundo. Eu não deveria estar vendo isso. O ser humano geralmente não vê esses eventos colossais como o da mudança ou o desaparecimento de uma paisagem diante de seus olhos. Esse tipo de mudança no gelo é normal. O gelo está em um fluxo constante e é volátil. Mas o que Baylog vê sugere que algo extraordinário esteja ocorrendo. Sua paixão é documentar esses eventos e ajudar os cientistas a entenderem estas transformações monumentais. Muitas mudanças que vemos ocorrem com mais rapidez que nossa capacidade de entendê-las. Conforme os cientistas tentam encontrar as razões dessas mudanças, James Baylog tenta descobrir evidências para ajudar a responder algumas destas perguntas. Consegui. O Extreme Ice Survey de Baylog é o maior estudo fotográfico da criosfera que já se tentou fazer. Ele vai instalar 26 câmeras sobre as geleiras do hemisfério norte e programá-las para tirar uma foto por hora durante o dia, isso durante 3 anos. É um imenso desafio em uma das regiões mais hostis da Terra. Nada do que estou fazendo está dando certo. Estou tentando não desanimar. Contudo, o sacrifício começa a ser recompensado, pois milhares de fotos mostram alterações sem precedentes no gelo. Espero que elas tenham poder suficiente e imediato para que as pessoas digam: ok, entendi e sei que é real. As mudanças que ocorrem nas geleiras não são novidade. Durante o decorrer dos milênios, a expansão e a contração do gelo nos continentes alteraram essencialmente o planeta, recortando lagos e vales e fazendo com que o ser humano se espalhasse. No passado, os ciclos de eras glaciais e os períodos de aquecimento foram provocados principalmente por alterações na órbita da Terra em torno do Sol. Mas agora parece que é o ser humano quem está provocando estas mudanças. A queima de combustíveis fósseis pelos humanos acelerou a emissão de gases estufa como o dióxido de carbono que aprisiona o calor na atmosfera. As temperaturas estão aumentando.
E o gelo está derretendo mais rápido do que nunca. Se continuarmos nesse caminho, mudaremos a quantidade de gelo terrestre e, portanto, mudaremos o nível do mar. As questões principais, mais complicadas são: com que rapidez isso irá acontecer? Quanto isso irá aumentar? Conseguiremos interromper esse ritmo em algum ponto? O mais alarmante é a velocidade do derretimento. Em nenhum lugar ele está ocorrendo com mais rapidez do que na costa oeste do Alasca. Nos últimos 40 anos, a temperatura aqui aumentou em cerca de 2 graus Celsius, o dobro da velocidade da média mundial. Agora, estes imensos rios de gelo estão fluindo mais rápido e desabando de maneira ainda mais espetacular no mar. Alguns estão aproveitando o espetáculo enquanto ele ainda está durando. Surfistas, rebocados por jet skis, praticam um perigoso jogo com o gelo. Estes pedaços que se soltam rapidamente das geleiras são os principais contribuintes para o aumento do nível do mar. A geleira Columbia, no Alasca, é uma das que mais contribuem com o aumento do nível do oceano na América do Norte. No início dos anos 80, ela começou a fluir com mais rapidez e a desprender muito mais gelo no oceano do que a quantidade de neve que estava recebendo. James Baylog e os glaciologistas do Extreme Ice Survey estão tentando descobrir a quantidade de gelo que a Colômbia está perdendo e qual sua possibilidade de sobrevivência. Os icebergs em processo de derretimento se amontoam nas águas da Baía de Colômbia antes de serem carregados pela maré. É o fim da linha para a geleira Columbia, um labirinto de cristais de gelo em deterioração que chama a atenção de James Baylog. Basicamente é um cenário repleto de cristais. Um lugar muito bonito. Tem muita energia aqui, o lugar parece calmo, parado, mas tem energia constante do mar, o vai e vem que carrega essa enorme geleira. É arriscado andar por aqui. Esses pedaços de gelo são instáveis, mas sua beleza seduz. Você se sente atraído, é como se as sereias da Baía de Colômbia estivessem te chamando e tentando te seduzir. Vem, vem para mim. E você continua seguindo esses lindos blocos de gelo dentro do labirinto. E como a luz que dá vida a essas esculturas reflete na superfície da água, os icebergs ficam iluminados de dentro para fora. No acampamento do Extreme Ice Survey, o glaciologista Ted Pfeffer segue o fluxo da Columbia. Ela é tão grande que é difícil imaginar que possa desaparecer. Ted Pfeffer e seu colega Chet O'Neill estão medindo seus sinais vitais. Calculam a velocidade da geleira por vários anos para determinar se a velocidade está aumentando ou diminuindo. Para isto, eles fazem disparos com uma arma a laser em alvos refletores, colocados na superfície do gelo. O helicóptero paira sobre a geleira e Chet O'Neill posiciona os alvos no gelo.
Ted Pfeffer ajusta a mira e dispara o laser, que reflete de volta na pistola fixa e registra a posição. Consegui. Você é ótimo. Pode voltar. O primeiro está marcado. 1.100 metros. O alvo se move com o gelo. Rastreando seu movimento com o laser, durante vários dias, eles poderão calcular a velocidade da Columbia. Mais abaixo, no fiord, James Balog e o engenheiro da Ice Survey, Adam Lewinter, chegam até uma das câmeras instaladas no ano anterior. Muito bem, aqui está. E inteira. A câmera está aqui. Mas o que houve com a geleira? Um ano atrás, aquela parte estava bem aqui. Muito bem, temos imagens. É uma nova descoberta. Cada vez que abrimos as caixas e baixamos as imagens no computador, ficamos assustados. Embora esse desprendimento de gelo seja normal, o desgaste sofrido pela Columbia tem sido tão rápido que nos últimos 30 anos ela já recuou 16 quilômetros acima do fiord. As imagens mostram uma velocidade de recuo que não apresenta sinais de que vá parar. Somente no ano passado, ela perdeu mais 1 quilômetro de gelo. Nunca pensei que fôssemos ver mudanças dessa magnitude no período em que trabalhamos aqui. A diminuição rápida da Columbia é um sintoma de seu declínio. Porém, os cientistas ainda não entendem esse evento muito bem. Se os pesquisadores Ted Pfeffer e Chad O'Neill conseguirem descobrir o que está causando esses desprendimentos de gelo da Columbia, talvez eles consigam prever o futuro da geleira. Eles estão fazendo algo inusitado ao empregar a tecnologia usada em terremotos para desvendar o mistério do gelo. Eles estão instalando sismógrafos que captam as vibrações dos tremores de gelo que repercutem através dele à medida que se desprende. Os dados sísmicos registram um padrão que indica um único culpado: a água. Eles já sabiam que a água estava provocando derretimento, mas parece que ela também está forçando e quebrando o gelo como uma alavanca poderosa. Dá para ouvir a água do degelo escorrendo. Ela fica presa na geleira. Se houver uma fratura na geleira com água em alta pressão, a água pode abrir essa rachadura. A gravação sísmica confirma que os eventos de desprendimento do gelo têm as características exclusivas de fraturas causadas pela água. O aumento da temperatura cria mais áreas com água derretida na superfície e essa água penetrando nas fendas na geleira rompe o gelo. O resultado é uma quantidade maior de gelo desprendendo e o desaparecimento mais rápido da geleira. Lá vem um grande subindo. Olha só. James Balog testemunha esse poderoso efeito de fratura, à medida que a parte submersa do fiord vem para a superfície. O gelo basal vem do fundo da geleira. É aquela parte azul marinho. Conforme o gelo e a neve se comprimem, o ar é expelido e a cor se torna cada vez mais pura. São as bolhas de ar que o deixam branco. Quando a base da geleira se quebra, vemos essas cores fantásticas de safira e turquesa surgindo do nada. Os icebergs são assim. Após vários dias de rastreamento com laser, Ted Pfeffer sabe a que velocidade a geleira Columbia está se movimentando. 16 metros por dia, 8 vezes mais rápido que há 30 anos. Em 1980, aqui neste local, havia gelo com mais de 450 metros de altura.
Observe a borda. Era aqui que a superfície de gelo ficava naquele ano. Todo esse volume se perdeu porque o gelo se desprende tão depressa que a neve que cai não consegue repor a quantidade perdida. A coisa está acontecendo rápido demais e a geleira está desaparecendo. Pfeffer suspeita que Columbia já ultrapassou há muito tempo seu ponto crucial e que seja apenas uma questão de tempo para que a geleira desapareça por completo. Esse tipo de gelo chama-se gelo morto, porque não faz mais parte da geleira ativa. Como está preso na lateral, vai derretendo e caindo. Quando isso acontece, todos os fragmentos decorrentes da erosão e que estão em cima da geleira continuam a se juntar, até que reste somente esse gelo escuro. Estou interessado na morte desta geleira. Existe algo muito rico e intenso nesta paisagem em processo de mudança. E dá para sentir o fim, a morte, neste lugar. O problema é que isso não está acontecendo apenas com a Colômbia. As geleiras em todos os lugares, nas montanhas rochosas, nos Andes, nos Alpes e nos Himalaias, estão em seus momentos finais. O consenso entre os cientistas é de que nos próximos 50 a 100 anos, quase todas as geleiras do mundo simplesmente desaparecerão. O derretimento das geleiras sozinho provocará o aumento do nível dos oceanos em quase 30 centímetros e fará com que milhares de pessoas se desloquem em todo o mundo. Mas o maior dano será a perda destes imensos reservatórios naturais de água doce, dos quais dependem 1/6 da população mundial. O pior efeito será na Ásia, onde quase 1 bilhão de pessoas obtêm água potável das geleiras do Himalaia. O brusco colapso das geleiras levanta questões ainda mais perturbadoras sobre os grandes estratos de gelo da Terra, as calotas polares da Antártica e da Groenlândia. O grande problema é como essas camadas de gelo irão se comportar. Já estamos observando a placa da Groenlândia se comportando de modo perturbador. Estamos nos descuidando demais no que se refere às calotas polares. Não sabemos se deixamos esse trem de carga grande como um monstro continuar seu caminho ou se o detemos. A probabilidade de as calotas polares derreterem e inundarem o planeta é assustadora. Se todo o gelo da Groenlândia e da Antártica derreter, os oceanos subirão 60 metros. Mas durante as eras geológicas, esses monstros de gelo resistiram ao aquecimento do clima muitas vezes. Até pouco tempo atrás, os cientistas acreditavam que as calotas polares eram simplesmente grandes e densas demais para ser um risco imediato. Mas as últimas evidências estão fazendo com que pensem melhor. O primeiro aviso veio da península do oeste da Antártica. No verão de 2002, um satélite da NASA fotografou uma placa de gelo do tamanho de Luxemburgo chamada Larsen B, à medida que ela se desprendia da calota polar. Outros desprendimentos se seguiram, levando os cientistas a acreditarem que seriam necessários milhares de anos para que as grandes camadas derretessem por completo. Essas calotas polares nos surpreenderam. Achávamos que as geleiras pequenas derreteriam quando o clima ficasse mais quente e que as grandes não seriam afetadas. De repente, as grandes começaram a ruir mais rápido. A Larsen B começou a se despedaçar e sabíamos que isso não deveria acontecer. No outro extremo do planeta, a camada de gelo da Groenlândia também está mostrando sinais de que está começando a sentir os efeitos do aquecimento. Na última década, a temperatura aumentou 3 graus Celsius. Os satélites da NASA já detectaram derretimento nas bordas das calotas polares. No coração da Groenlândia, James Belog e outros cientistas encontram um quadro
com 2.400 quilômetros de extensão e 800 quilômetros de largura. É metade de julho e o derretimento de verão na calota polar da Groenlândia está a todo vapor. Parece a versão gelada do Kansas. Parece que estou nas grandes planícies, só que está tudo branco e tem um imenso domo de gelo no céu. Incrível. Não há barulho nenhum, nada, só o vento e a água. Parece que não há nada quando se olha para frente, mas quando a gente anda e olha para baixo, vemos muitas texturas e detalhes. Essa superfície toda parece um queijo suíço gigante. Durante a estação de degelo, o calor do Sol transforma a superfície do gelo, criando um cenário que se alterna constantemente entre sólido, líquido e gasoso. A água derretida flui através da camada de gelo em busca de um caminho para baixo. Descobrir como esse sistema complexo funciona é essencial para prever o futuro das calotas polares. Nossa! Olha só! Que lindo! Puxa vida! Acho que consigo enxergar uns 80 metros para baixo. No escuro não dá para ver o fundo. A água está perfurando a camada de gelo. Este é o grande desconhecido. É um grande mistério. Para onde vai essa água toda e o que ela provoca no fluxo e no derretimento da camada de gelo ao seguir para o oceano? Ninguém sabe. Balog quer descer para fotografar a cavidade de gelo e a única maneira de prender a corda com segurança é passá-la através do gelo. Acredita-se que estes poços imensos, chamados Moulins, têm centenas de metros e chegam até o extrato rochoso. Mas até hoje ninguém desceu até o fundo para confirmar. O que é isso? É a primeira vez que vejo até o fundo. Esse terraço pode despencar a qualquer momento. É um lugar estranho, traiçoeiro, lindo, horrível e fantástico. Há centenas de anos de camadas de gelo aqui e podemos observar a seção transversal da história da geleira. É lindo ver essa cor água marinha e esses recortes e caneluras feitos pela água. Que lugar é esse? Balog está pouco abaixo da superfície da calota de gelo. Abaixo dele, ainda há quase 1 quilômetro de gelo sólido. Nessas camadas comprimidas de gelo, há pistas sobre a velocidade com que a Groenlândia pode derreter. No Laboratório Nacional de Amostras de Gelo em Lakewood, Colorado, um congelador gigante guarda mais de 13 mil metros de gelo
retirados de 34 locais diferentes em toda a criosfera. Com centenas de milhares de anos de idade, esses núcleos de gelo são cápsulas do tempo que permitem que cientistas como James White analisem a história do gelo. Esse pedaço é interessante porque tem algumas coisas que você percebe na hora. Existem bolhas em toda parte. Estas bolhas são pequenas bolsas de ar. Podemos retirá-las e medir o CO2, o metano e o óxido nitroso. É o único meio que realmente coleta a própria atmosfera. E o mais importante é que os cientistas identificaram uma ligação histórica direta entre o aumento dos gases estufa, como o dióxido de carbono, e o aumento acentuado das temperaturas globais. Toda vez que havia um pico, havia também um aumento do nível do mar, conforme a camada de gelo da Groenlândia diminuía. Os registros nos núcleos de gelo também revelam um momento notável da história da Groenlândia. Há aproximadamente 125 mil anos, a temperatura subiu perto de 4 graus Celsius. Toda a parte sul da calota polar derreteu e o nível dos oceanos do mundo aumentou mais de 3 metros. O registro mais recente de um núcleo de gelo revela a possibilidade de um derretimento semelhante. Atualmente, os níveis dos gases estufa na atmosfera estão mais altos que há 125 mil anos e muito mais altos do que nos últimos 500 mil anos. E as temperaturas já estão começando a fazer o mesmo. A única explicação é o aumento da queima de combustíveis fósseis. O que se pode ver nesta amostra é a evidência concreta de que o que acontece hoje na atmosfera é diferente. Não faz parte do ciclo climático normal. É algo provocado pelo ser humano. O aumento das temperaturas está mais uma vez levando a um grande derretimento na Groenlândia, mas as amostras não dizem quanto tempo isso levará. James White acredita que a última vez que a Groenlândia perdeu uma porção significativa de seu gelo foi há milhares de anos. Mas desta vez pode acontecer muito mais rápido. Aqui estamos lidando com os botões da máquina do clima, sem saber o que vai acontecer. Sabemos apenas pelos registros no passado que o sistema climático poderá nos afetar muito. Até agora, o aquecimento global desgastou principalmente as bordas da calota polar da Groenlândia. Em torno da ilha existem centenas de geleiras que atuam como dutos, drenando a camada de gelo interior para o mar através de fiordes estreitos. No final da década de 1990, muitos deles começaram a despejar mais gelo. Uma das maiores geleiras, a Jakobsov, atualmente libera mais de 40 bilhões de toneladas de icebergs por ano, mais que qualquer outra geleira do hemisfério norte. Estes icebergs chegam ao oceano na Baía de Disco. Neste cenário aparentemente calmo, James Balog procura icebergs gigantes. Alguns deles têm mais de 100 metros de altura, acima da superfície da água, mas com 90% de sua massa abaixo dela. Nossa, é gigantesco. Se ele virar, estamos roubados. Tem um colar de pérolas em torno do arco do iceberg. As gotas que caem e o sol formam um colar fantástico em torno da borda. Nossa, mais uma vez, sei que consigo. Tá me deixando maluco. Eu sei que eu posso tirar uma foto bonita aqui, com certeza. Essa foi incrível.
A 56 quilômetros da Baía de Disco, as câmeras de James Baylog estão colocadas acima do lado que está se desprendendo. Para filmar cada movimento da geleira de Yakobsov, Baylog está trabalhando com o glaciologista Jason Boggs, que vem observando várias geleiras ao longo da costa nos últimos 14 anos. A Yakobsov é a principal geleira da Groenlândia. Ela produz muito mais icebergs e mais fluxo de gelo que qualquer outra. É aqui que tudo começa em termos de aumento do nível do mar. As geleiras são um sistema muito dinâmico, mas não se vê isso quando só olhamos para elas. Com as câmeras, podemos registrar uma frequência muito maior a cada hora, enquanto os satélites registram apenas a cada 10 dias. Eles estão descobrindo que o gelo é muito mais sensível às mudanças de temperatura do que se imaginava. Durante o degelo desse verão, a Yakobsov se movimentou a uma velocidade de 40 metros por dia, quase 2 vezes mais rápido que há uma década. Quanto mais rápido ela se movimenta, maior é a pressão na parte de trás da face em desprendimento de 120 metros de altura, o que provoca eventos de desprendimento mais frequentes e explosivos. Na primavera de 2008, a equipe de James Baylog apostou na geleira e teve a sorte de registrar o maior desabamento já filmado. No espaço de 1 hora, uma parte do gelo com quase 5 quilômetros de largura separou-se da geleira. A Groenlândia já está perdendo 150 bilhões de toneladas de gelo. É mais gelo do que a quantidade de neve que cai sobre ela. À medida que a temperatura aumentar nas próximas décadas, mais gelo será perdido. O difícil é saber a quantidade e a velocidade com que isso acontecerá. Agora existem problemas que não achávamos que teríamos de resolver, e são problemas sérios. Quando a temperatura do ar sobe, a calota polar percebe isso, flui mais rápido e aumenta o nível do mar. Mas a que velocidade e quantidade são perguntas para as quais ainda não temos respostas. Algumas dessas respostas podem estar escondidas debaixo do gelo. A estação do degelo na calota polar da Groenlândia está mais quente e 2 semanas mais longa que apenas uma década atrás. Rios de água cortam profundamente o gelo, criando um cânion que se estende por quilômetros. É uma das paisagens mais extraordinárias que já vi em minha vida. Parece muito com os incríveis canyons na região de Arenito que tem lá em Utah. É a mesma coisa, só que talhado em gelo. Parece um bolo gigantesco esculpido pelo rio. O mundo não deveria ter essa aparência. Conforme o calor do verão aumenta, certos relevos como este cânion de gelo se tornam mais pronunciados. Contudo, apesar de toda a beleza, surgem dúvidas desconcertantes com relação ao efeito que esta água está exercendo por baixo da calota polar. O fenômeno mais estranho é o mistério dos lagos que se formam com o degelo. À medida que a calota polar vai se reduzindo, a água derretida se acumula em depressões, formando milhares de lagos, alguns com vários quilômetros de largura e quase 15 metros de profundidade. Através de imagens de satélites, os cientistas observaram que no meio do verão, muitos destes lagos desapareceram da noite para o dia, restando apenas círculos onde antes havia água. Até recentemente supunha-se que a água era absorvida e recongelada dentro da calota.
Mas Ian Jochen e Sarah Das acreditam que a água pode estar exercendo um impacto mais profundo. Eles instalaram um equipamento no fundo do lago que mede a pressão da água, com a esperança de que ele consiga drenar. Se conseguirem encontrar o equipamento, o trabalho terá valido a pena. Uma ponta da linha de pesca que estamos seguindo está amarrada a uma das extremidades de uma de nossas estações, e a outra ponta está amarrada a uma garrafa de plástico com medidor de pressão no fundo do lago. Agora vamos seguir a linha com a esperança de encontrar o equipamento. O equipamento deve mostrar precisamente quando e com que velocidade a drenagem ocorreu. Os blocos de gelo do tamanho de um caminhão que cobrem o fundo do lago são evidências da força violenta liberada pelo escoamento da água. Estou vendo! Aqui está. Cuidado com os dedos. Com o equipamento, será possível registrar a drenagem do lago minuto a minuto. O lado esquerdo mostra o início de junho, quando ainda não tem água no lago. Conforme a água vai enchendo o lago, a pressão vai aumentando. A altura da coluna d'água vai aumentando cada vez mais e ele enche até quase este ponto. Então, no dia 10 de julho, o lago desaparece em apenas 40 minutos. Os dados do GPS revelam que foi tanta água drenada tão depressa que o gelo em volta ficou quase 1 metro mais alto. Como se pode ver pelos blocos aqui em volta, foi um evento extremamente violento. Imagine um lago com mais de 3 quilômetros de largura e 12 metros de profundidade, que de repente desaparece no gelo a mais de 900 metros. Deve ter sido uma das cachoeiras mais altas do mundo. O fluxo de água nestas fendas é maior que o das cataratas do Niágara. Eles descobriram que, em vez de ser absorvida e recongelada na superfície, a água chega ao substrato rochoso, onde levanta e lubrifica a calota polar, acelerando seu deslizamento. Se houver um aquecimento maior sobre a calota polar, principalmente no verão, haverá um aumento da quantidade de água no substrato e com a possibilidade de acelerar ainda mais. Essa descoberta resolve o mistério dos lagos. Eles fizeram as medições, mas por causa da neblina não conseguiram ver acontecer. Na manhã seguinte, por puro acaso, James Belloc e os cientistas testemunham esse evento pela primeira vez. A 1 quilômetro da base, um lago menor que estava cheio poucas horas antes, de repente começa a ser drenado. James Belloc se aproxima da linha d'água para descobrir para onde a água está indo. Esta é a caminhada mais perigosa do mundo. É difícil andar aqui e, como tudo estava coberto de água, está muito escorregadio. Ainda tem muita água aqui dentro. Parece gordura em cima de vidro. Minha nossa. Vir sem a corda foi uma das coisas mais estúpidas que eu já fiz na minha vida. Esse lugar estava embaixo da água há 6 horas. Havia um lago aqui e a profundidade era de apenas 6 metros. Toda a água foi drenada para este buraco. Eu consigo ver de 80 a 90 metros para baixo. Não me sinto seguro aqui. É a primeira vez que vemos um evento como este em que a gente vê a coisa acontecendo. É muito bom saber que as teorias elaboradas com registros instrumentais são confirmadas pelas observações de campo. Agora eles sabem que os bilhões de litros de água seguem uma rota sob o gelo para o mar, lubrificando as geleiras e acelerando-as. Sarah Das e Ian Jochen calculam que esse efeito lubrificante é responsável por quase 10% do aumento da velocidade com que as geleiras desaparecem.
Sendo assim, deve haver outra força poderosa atuando por trás da onda de gelo da Groenlândia. E a pesquisa oceânica mais recente pode tê-la encontrado. Em 1997, houve um aumento rápido de 1,6 graus Celsius na temperatura das águas costeiras, exatamente quando a vazão das geleiras começou a acelerar. Na base da geleira Jakobsov, na Baía de Disco, Ian Howard investiga como o oceano pode estar consumindo as bordas da calota polar. Estamos tentando entender a interação entre oceano e gelo, ou seja, como o calor é transferido do oceano. É esta enorme fonte de calor contra essa placa de gelo. Para descobrir isto, Howard usa uma cápsula com sensores que registram a temperatura, a salinidade e a profundidade, em intervalos que vão até 300 metros em direção ao leito do oceano. Estas medições mostram imediatamente a Howard como as correntes de água que se soltam da geleira e a água salgada mais densa abaixo dela ficam uma sobre a outra em camadas. Este perfil mostra que a temperatura aumenta com a profundidade. Aqui vemos a água quase no ponto de congelamento, na superfície. À medida que desce, a temperatura aumenta, conforme se mistura com a água do oceano, mais quente. Ian Howard acredita que o fluxo da água fria que desce das geleiras pode estar criando uma área de vácuo na face de desabamento, que puxa a água quente do oceano para baixo dela, liberando calor diretamente na base da geleira. Uma hipótese é a de que, à medida que o derretimento aumenta, a força do cinturão global de água doce que sai do fiord aumenta também. Mais calor do oceano penetra no fiord e provoca maior derretimento. Isso pode ser um forte feedback que pode provocar mais derretimento. É um ambiente muito mais dinâmico do que acreditávamos. A história das geleiras e das calotas polares mostra que mudanças repentinas no gelo são a regra, não a exceção. A preocupação é a de chegarmos a um ponto em que respostas do sistema climático irão nos atingir e provocar mudanças para as quais não estamos preparados. Talvez existam outras surpresas. Porém, com base nas últimas pesquisas, a melhor suposição para o futuro aumento do nível do mar se resume a um simples cálculo. Nos próximos 100 anos, à medida que aquecerem, os oceanos irão se expandir sozinhos e seu nível irá aumentar 30 centímetros. Outros 30 centímetros de aumento provavelmente serão produzidos pelo derretimento das geleiras. As calotas polares da Groenlândia e da Antártica não desaparecerão, mas o derretimento combinado das duas aumentará o nível dos oceanos em mais 30 centímetros. O total corresponde a um aumento estimado em cerca de 1 metro nos próximos 100 anos. Pode não parecer muito. Entretanto, mais de 100 milhões de pessoas vivem a 1 metro de altitude em relação ao nível do mar. Cidades em todo o mundo gastarão trilhões para construir defesas costeiras. Regiões baixas como a Flórida, o Vietnã e Bangladesh serão devastadas. Muitas ilhas-nações deixarão de existir. As consequências testarão nossa capacidade de adaptação como nunca antes. Mas não é só isso. Será um momento crucial na história da humanidade. O gelo é importante demais para nós, tanto em termos de clima do planeta, de nível do mar e dos sistemas fundamentais do planeta, para continuarmos a ignorá-lo. O último capítulo da história de James Belloc acontece na costa da Islândia, onde ele descobre um confronto incomparável entre o gelo e o mar. Há 8.000 anos, a Islândia era coberta de gelo. Mas agora o que restou desta camada de gelo está desaparecendo rapidamente. Conforme segue para o mar, o gelo deságua em uma lagoa.
Dia após dia, as marés carregam os icebergs para o Atlântico Norte. Não conheço nenhum outro lugar no mundo onde seja possível ver essa dinâmica entre o gelo e o mar da mesma forma. O que vejo é uma escultura única, feita pela natureza. Cada iceberg é um diamante. Alguns são a manifestação pura e perfeita de forma, cor e textura. Eles chegam aqui com as ondas, ficam quase 12 horas depois que a maré baixa e com a maré cheia são levados para sempre. Nessa transição é que percebo a extinção. Estamos programados para pensar que a geologia é algo que aconteceu há muito tempo ou que só acontecerá num futuro distante. Não imaginamos que pode acontecer durante os poucos anos que vivemos no planeta, mas a verdade é que acontece. Versão Marshmallow São Paulo.